Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 8 de abril de 2026. Trazemos hoje uma matéria abordando aqui a fronteira silenciosa do sistema solar. É importante que neste momento final de transição planetária tenhamos também um conhecimento astrológico, astrofísico, enfim, o conhecimento do nosso sistema solar, porque a nossa casa planetária, que chamamos de Terra, ela é apenas um orbe, apenas um mundo dentro de um sistema solar do nosso Sol. O nosso Sol é apenas uma entre as centenas de bilhões de estrelas que compõem a nossa galáxia Via Láctea. Quando nós temos um pouco de informações, realmente o tamanho de tudo isso, vamos ver que o nosso sistema solar é um dos menores dentro da galáxia também, e a nossa galáxia também não é das maiores. O universo local, ele tem bilhões de galáxias. E bilhões de universos formam os bilhões de multiversos, que depois sim formam o cosmos infinito. Por isso nós vamos aos poucos entendendo como pode algo ser infinito. Nós vamos trazer aqui hoje algumas informações, algumas orientações. Obviamente tem alguns dados também científicos, porque a ciência e a espiritualidade começam a andar aos poucos no mesmo caminho. A nova Terra, nós teremos a ciência completamente atrelada à espiritualidade, porque tudo o que existe é o conhecimento, como almas, como espíritos que somos. A ciência é apenas o conhecimento que os humanos foram desenvolvendo através dos tempos aqui neste planeta. Algumas coisas também de fora dele, mas além do sistema solar, pouca coisa se conhece. E tem muita coisa que foi omitida e que foi inventada e que foi trocada, enfim. Vamos aqui trazer algo que tenha uma conotação um pouco mais espiritual do que propriamente científica. Embora, como eu disse, tem dados aqui que são comprovações científicas, porque a ciência precisa comprovar certas coisas. Aliás, ela só divulga algo que ela tem comprovação quando não é algo para também esconder certas informações. Nós vamos falar hoje do cinturão de Kuiper. Este cinturão de Kuiper é o limite do nosso sistema solar. A última fronteira onde termina aquele espaço vazio, frio, quase sem luz. Lembrando sempre que nós falamos que a luz é informação, a luz é consciência, e o nosso Sol recebe esta luz e essa consciência de outros sóis superiores, como o Sol central galáctico. Depois este recebe do Sol central universal, e que por fim vai lá na fonte criadora, que é o Sol central cósmico. Então a luz vem espelhada através de grandes sóis centrais que refletem a luz. Essa luz é a consciência de tudo o que existe, a criação. É assim que a fonte cria, é assim que aquilo que nós chamamos de Deus, que é uma consciência maior, cria através da luz e das consciências locais, dos sóis locais e as consciências que habitam os mundos dentro de cada sistema solar. Então, o nosso Sol é uma estrela que não é muito grande, mas ela tem um centro de massa e um centro refletivo. Por isso a estrela reflete a luz. Os planetas, eles apenas recebem. Com o tempo, com o passar dos milênios, muitos planetas se transformam em estrelas e começam a produzir luz própria, porque já tem essa luz em quantidade suficiente para refletir, se transforma em novos sistemas solares. Mas por hora nós estamos neste nosso Sol conhecido.
conhecido por todos nós desde todos os tempos. Então vamos começar assim, navegar na onda cósmica. Imagine por um momento que estamos viajando nesse espaço infinito, muito além da Terra, muito além da Lua, muito além de Marte, passando por Júpiter, Saturno, Urano, e finalmente alcançando o Netuno, que é o último dos grandes planetas do Sistema Solar. Lembrando que entre a Terra e o Sol tem ainda Mercúrio e Vênus. A Terra é o terceiro planeta distante do Sol. Então, se nós saíssemos de dentro do Sol, nós passaríamos primeiro por Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. E depois nós entraríamos no cinturão de Kuiper. Lá teríamos o Plutão, que até pouco tempo era considerado um planeta pela ciência, depois desclassificaram, mas entendem que é um planeta anão. Mas nós temos as orientações das consciências superiores dizendo que Plutão é, de fato, um planeta do Sistema Solar, como temos também o cinturão de asteroides, que era um planeta que explodiu, chamado Maldek. E também temos Nibiru, que faz parte também do Sistema Solar de Sírius, porque a volta que ele faz ao redor do nosso Sol tem a forma de um ovo, é elíptica, e ele abraça 2 sóis. É o único planeta do nosso sistema que também é pertencente a Sírius, não somente ao nosso Sol. E temos também a informação de que lá, neste cinturão de Kuiper, temos um planeta chamado Quiron. A ciência ainda não deu nome para esse Quiron, mas ela sabe que ele existe. Ela considera um outro módulo, mas não sei qual o nome que eles deram, enfim. Mas existe esse Quiron, sim, está ali. Durante muito tempo, nós acreditávamos que ali terminava o nosso sistema planetário. Sistema planetário não é o sistema da Terra, é o sistema planetário do nosso Sol. O Sol compõe um sistema, um conjunto planetário. Esses planetas que nós conhecemos e mais os demais que ainda não são conhecidos. E foi então que, com o passar do tempo, a ciência também, pesquisando, e é obviamente que não podem esconder tudo, e eles descobriram algo extraordinário, que o sistema solar nosso não termina em Netuno. E de fato não termina. Muito além de Netuno, existe uma região gigantesca, silenciosa, misteriosa, onde milhões de pequenos mundos gelados orbitam também lentamente ao redor do Sol. Lembrando que tudo gira ao redor do Sol. Todo o sistema, até onde ele vai, nos confins do nosso Sol, nós teremos sempre lá algo girando ao redor na mesma espiral. Porque o Sol é o centro, é o nosso Sol local. Esta região, então, silenciosa, misteriosa, gigantesca, gelada, é chamada de cinturão de Kuiper. É um verdadeiro oceano cósmico de corpos congelados, preservados desde o nascimento do sistema solar. Lembrando, mais uma vez, a luz cria. Então, os planetas mais próximos do Sol são os que desenvolveram primeiro. Os mais distantes demoram mais, estão em banho-maria, demoram para desenvolver a vida sobre si mesmos e dentro deles também e ao seu redor.
É uma região que guarda pistas sobre como tudo começou há bilhões de anos. Porque se os planetas ao redor do Sol, mais próximos, já têm uma vida de longa data, uma história, mas nós não temos acesso ao princípio, como tudo começou. Temos sim algumas informações, o próprio livro da Gênesis de Kardec mostra muito isso. Mas lá está ainda a biblioteca da formação, o começo dos mundos que formaram esse sistema solar, porque estão lá congelados, ainda não saíram do ovo. Então nós vamos agora fazer algumas considerações para compreender um pouquinho, porque tudo está atrelado à nossa transição planetária, à ascensão da Terra para um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. A luz vai fazer o movimento, sempre fez. E quando pensamos nesse sistema solar, geralmente imaginamos esses 8 planetas. Mas os planetas representam apenas uma pequena parte da estrutura real desse sistema solar. Ele é muito mais amplo, é muito mais extenso. Ele vai além daquilo que nós conseguimos imaginar e comprovar. Então, se no centro está o Sol é uma estrela comum da nossa galáxia, não é das estrelas maiores, até das menores. Mas somente o Sol concentra 99% da massa do sistema solar. Então, tudo o resto que está ao redor do Sol representa, em termos de massa, apenas 1%. Mesmo com toda essa extensão longínqua. Em torno do Sol orbitam os planetas, as luas, os asteroides, os cometas e aqueles milhões de pequenos corpos celestes que estão nesta faixa, além de Netuno, chamada de cinturão de Kuiper. Na medida que tudo se afasta do Sol, o espaço se torna cada vez mais frio, mais escuro ou menos luz e mais vasto, mais grande. É como uma seara que ainda precisa ser trabalhada para produzir. Está lá ainda no seu estado natural. Uma mata virgem que ainda não foi desbravada. E as distâncias se tornam tão grandes que começam a desafiar a nossa imaginação. Não temos nem como entender tão distantes são as coisas. Aqui nós podemos fazer uma comparação, por exemplo. A Terra está a cerca de 150 milhões de quilômetros do Sol. 150 milhões, não são 150 mil quilômetros. É 1000 vezes 150 mil. Isso corresponde àquilo que na ciência se chama de unidade astronômica. Porque o universo infinito ele não pode ser medido em quilômetros, porque não há como colocar todos os números nas distâncias longas. Então são medidos por unidades astronômicas. A distância entre a Terra e o Sol determina o tamanho, a medida de uma unidade astronômica. Então, uma unidade astronômica representa 150 milhões de quilômetros. Netuno, que finaliza os planetas lá no início da faixa correspondente ao cinturão de Kuiper, ele está cerca de 30 unidades astronômicas. Então, é 30 vezes a distância entre a Terra e o Sol. É só fazer a conta. 150 milhões vezes 30 dá 4,5 bilhões de quilômetros. Mas não é o fim.
ali apenas exatamente onde começa o cinturão de Kuiper. Se ali tem o início, existe uma outra faixa que a ciência determina que é o outro lado, quando termina. Termina porque, além daquilo, talvez não tenha muita condição de pesquisar. Então, eles dizem que o cinturão de Kuiper terminaria cerca de 50 unidades. Então, de 30 até 50, aquelas 20 unidades astronômicas. Então, entre 4,5 bilhões de quilômetros até 7,5 bilhões de quilômetros. Então, uma faixa ali de 4,5 para 7,5, 3 bilhões de quilômetros. Seria mais ou menos a largura dessa faixa ao redor do Sol. É um disco. Não é um lugar quadrado, não. É um círculo ao redor do Sol. Lá naquela distância tem uma faixa. Como se fosse uma faixa de um CD. Antigamente nós ouvíamos as músicas nos discos de vinil, depois nos CDs. Uma faixa. Ali a luz do Sol chega extremamente fraca. As temperaturas, segundo cálculos, podem ficar aí numa média de 220 graus negativos. Graus Celsius, obviamente. É um ambiente escuro, gelado e silencioso, como já dissemos antes, mas apesar disso, essa região não está vazia. Ela é povoada, tem vida, e ali há provavelmente milhões de pequenos mundos congelados. Aquilo que também poderíamos chamar de uma cápsula de tempo do universo, porque são guardadas as memórias para o futuro. O sistema solar, segundo as análises científicas, começaram há cerca de 4,6 bilhões de anos. Mas eu já falei em textos antigos e também em vídeos ultimamente que as consciências superiores que nos passam as informações que canalizamos, elas dizem sempre, não está certa essa medida. Pode colocar pelo menos 3 vezes mais. Então, 4,6 bilhões daria ali em torno de 14, 15 bilhões de anos. Mas isso também não importa. São números. Quem é que vai confirmar e também se não está certo? Qual é a importância? Sabemos que são bilhões e bilhões de anos que tudo começou. Tudo começou a girar lentamente a partir de uma enorme nuvem de gás e poeira cósmica, chamada de nebulosa solar. Por quê? Porque ia formar um Sol. Uma nebulosa ela ainda não tem as formas definidas, mas ela é uma nuvem de poeira e ela começa a formar núcleos. O núcleo principal, primeiro que se forma, ele começa, pelo efeito da gravidade, a atrair outros núcleos pequenos. E assim se formam os sistemas solares, assim se formam as constelações, assim se formam as galáxias, que também começa através de uma nebulosa gigante. E depois aí teremos os universos, multiversos e todo o cosmo infinito. Vamos falar apenas desse cantinho, tão pequenininho, que é um ponto no braço de Órion, que é apenas um risquinho na espiral da galáxia Via Láctea. No entanto, veja quanto isso se estende, quanto grande é. Então, se no começo tudo começou através de uma nuvem de poeira, ela começou a se movimentar, girar e se colapsar também, sob o efeito da gravidade. Aí começa aquele primeiro núcleo, que vai se transformar no Sol, e os núcleos circundantes, no seu disco giratório, começa a formar outros núcleos menores,
que giram ao redor daquele principal e formam os planetas e as luas. E depois esses mundos ainda distantes, escuros, gelados, que ainda estão se formando. E às vezes, quando faço uma análise sobre isso, eu fico impressionado como tem pessoas que querem que a transição planetária aconteça dentro de poucos dias, poucos meses ou poucos anos. Eu acho um milagre uma transição planetária como a Terra se concluir em 3 séculos, como já foi dito aqui tantas vezes. Então, ao redor do Sol, daquele núcleo maior, se formou esse disco de matéria, e dentro desse disco, então, começaram a surgir os blocos, os primeiros blocos de construção dos planetas. As partículas microscópicas de poeira começam então a se unir e com o seu peso da massa que começa a se formar, também começa a formar rochas maiores, porque tudo no princípio é rochoso. Primeiro é gás, é poeira, é luz, depois se transforma em coisas densas, em rochas, e depois em corpos chamados, naquela definição da ciência aqui, porque nunca ninguém me passou o nome, então eu tenho que colocar o nome que eu tenho para colocar. Esses corpos em formação começaram a ser denominados de planetesimais. É uma parte decimal de um planeta, obviamente. Então, alguns cresceram e se tornaram planetas de verdade, e nós temos hoje, comprovadamente, esses 8 pela ciência, mas sabemos que são mais. Mas também não importa. Quem que vai se importar com o cinturão de asteroides? Que está aqui, perto da Terra. Quem vai se importar com o Nibiru, que passa por aqui a cada 3.600 anos? Quem vai se importar com Quirón, que dizem que é planeta, que não é, uma hora é planeta, depois outra hora rebaixam ele a um planeta apenas anão, em formação? Isso não tem importância. Aliás, nós não sabemos nada quase sobre os outros planetas. Quem é que tem conhecimento profundo sobre os planetas mais vizinhos da Terra, por exemplo? Claro que você vai pesquisar, vai achar alguma coisa, porque existe já algumas descobertas, sim, muita coisa, mas ainda estão dizendo, será que tem vida em Marte? Será que tem vida em Júpiter? Então, vamos dizer que a nossa ciência ainda está engatinhando, porque vida tem em todos os mundos, na forma que os nossos olhos da Terra não enxergam. Simples. Nós vamos ver corpos realmente humanoides ou coisas parecidas quando nossos olhos começarem a ver com os olhos da alma a partir da 5ª dimensão de consciência. Na nova Terra nós vamos ver. Até lá nós vamos ver só aquilo que se materializa aqui na Terra em forma de matéria da Terra. Mesmo os extraterrestres que aqui vierem, eles precisam de um corpo que se materialize com matéria da Terra para que os nossos olhos físicos possam vê-los. Então, muitos desses corpos crescem, se tornam planetas, outros permanecem pequenos, porque aqueles mais próximos do Sol, o astro-rei, crescem mais rápido, até porque eles giram mais rapidamente ao redor do Sol, estão numa órbita pequena, porque estão próximos, quem está mais longe, a órbita é maior. Então, quanto mais gira, mais rápido se forma, mais rápido se cria. É como um bolo, você vai bater com a batedeira, é rápido. Se você vai bater à mão, demora mais para fazer o creme. Então, nessas regiões distantes, frias, inóspitas, silenciosas, escuras, esses corpos estão lá, milhões e milhões, ainda gestando futuros planetas. Então imagina,
Imagina o tamanho que vai ser quando tudo isso crescer. A maioria estão então dentro deste cinturão de Kuiper, porque lá a vida é mais lenta. Alguns cientistas até afirmam que esta região é como um arquivo fossilizado da infância do Sistema Solar. Quando alguém quer realmente saber a origem da Terra, a origem de Marte, a origem de Júpiter, é difícil saber aquilo que aconteceu há bilhões de anos. Mas se vai lá pesquisar lá no cinturão de Kuiper, lá nós temos ainda a matéria informação. É mais fácil de compreender. É claro que não podemos ir lá, temos hoje ainda dificuldades, a Terra ainda não passou para a nova Terra, não passou para a quinta dimensão. Mas nós vamos chegar lá dentro de pouco tempo. Está muito próximo disso. Mesmo que leve 2, 3 décadas para terminar essa transição, está muito perto. Olha aqui como nós estamos aqui trazendo hoje algumas orientações, informações de bilhões de anos. Não são nem milhões, né? São bilhões. Agora, o que são 2, 3 décadas? Chegamos até aqui, estamos no limiar de um novo tempo. Aqueles objetos lá do cinturão de Kuiper são formados principalmente por gelo de água, metano congelado, amônia congelada e rochas misturadas com gelo, que é aquilo que forma a maioria, eu diria até todos, os planetas do nosso sistema solar. Talvez até dos outros sistemas solares. Mas o nosso sistema solar, ele tem algo particular, como a Terra também tem algo particular em relação a outros planetas, porque existe a energia local sempre, além da luz, da poeira, da água, do gás, e alguns outros ingredientes que formam os planetas. Nós temos sempre alguma energia eletromagnética local, única, que forma as diferenças. Senão seriam todos planetas iguais. Se for olhado pela ciência, vai se descobrir que já são catalogados milhares de objetos nessa região. Mas não dá nem para imaginar quantos ainda tem. Alguns dizem que podem passar de 100 mil corpos grandes e milhões de corpos menores naquela região, naquele mar imenso de gelo e poeira, silêncio. E mesmo com todo esse número enorme de corpos pequenos, a distância entre eles é enorme. Então, se no século passado Plutão era considerado o 9º planeta do sistema solar, agora nós vamos ver que desclassificaram ele. Então, agora Plutão não é mais planeta. Então, de 9 passamos a ter 8. Só que eu já disse antes, nós temos as orientações das nossas equipes espirituais que existem nesta categoria 12 planetas. Quando a ciência descobriu Plutão, a surpresa maior não foi descobrir Plutão. Embora classificaram como planeta, depois desclassificaram, mas descobriram que ele não é um planeta isolado. Ele é apenas um dos maiores daqueles mundinhos lá ainda gelados. Por isso classificaram ele como um planeta anão. Anão significa que está crescendo. É pequeno, comparando com os outros planetas. Mas além de Plutão, existem outros corpos importantes nessa região. Alguns até já ganharam nomes. Eu não vou ficar procurando os nomes porque a ciência coloca um nome, mas às vezes, como a própria Terra, por exemplo. Terra, nós chamamos Terra, mas ela tem outro nome.
Dentro da galáxia, e dentro, acho que até do sistema solar, os outros planetas, as almas que vivem por lá conhecem a Terra como Urântia. Um dos nomes mais conhecidos é Urântia. Mas tem algumas regiões que chamam a Terra de Shan. E tem outros nomes. Então, o nome não quer dizer muita coisa. Aquela região do cinturão de Kuiper é aonde formam-se a maioria dos cometas que chegam até aqui, no nosso sistema solar, aqui visível da Terra. Por isso que os cometas eles têm a composição gelo e água. Quando esse cometa chega perto do Sol, ele se torna visível aqui da Terra, porque aquela cauda que ele forma nada mais é do que o gelo que está descongelando e brilha na luz do Sol. É uma cauda. Por isso são visíveis. Então eles vêm de lá, passam por lá, alguns retornam porque vão de novo por lá, depois voltam, porque eles fazem órbitas também. Então de tempos em tempos, um mesmo cometa pode voltar a aparecer. Os cometas, eles trazem na sua bagagem sementes. Não sementes como nós conhecemos, pega um grão e planta lá e nasce uma planta. Não. Sementes que criam a vida nos outros planetas, onde o Sol é mais intenso, onde a luz é mais forte, onde permite a vida, onde não há um congelamento como naquele disco que forma o cinturão de Kuiper. Os cometas são semeadores dos planetas, semeadores de vida nos planetas. Sem os cometas seria mais difícil termos hoje o que temos na Terra, por exemplo. Porque da onde vêm as coisas? É nativo da Terra. Sim, porque aqui na Terra aquela semente criou uma espécie única para a Terra. Mas a mesma semente que trouxe para a Terra um ser vivo, semeou em outro planeta a mesma semente que, porque lá tem uma condição local diferente, uma incidência de luz diferente, uma energia diferente, criou uma espécie diferente. Por isso nós temos os extraterrestres de muitas formas. Quando nós tivermos o contato, nós vamos ver que eles se apresentam com a matéria da Terra, mas a forma original deles. Nós vamos ver seres humanoides, mas muito diferentes ou muito parecidos com o corpo humano da Terra, na forma física. Mas vamos ver também seres com formas insectoides, de aves, de felinos, de tantas maneiras, inclusive formas horrorosas ao nosso ver, que parecem monstros, mas são almas, numa forma esquisita. Por quê? Porque aquelas sementes que foram jogadas em cada mundo, em cada estrela, em cada planeta, não só do nosso sistema solar, mas de todos os sistemas solares da galáxia e fora da galáxia, no universo infinito, tem a semente da luz que é semeada e tem também as energias de cada local. Cria a forma. Quando anunciaram agora há pouco tempo o 3 Atlas, é um cometa. É um cometa, então é um cometa. E na verdade o 3 Atlas não é um cometa. Ele até pode ser parecido, ele pode até ser considerado um cometa, porque ele é um semeador. E se vocês olharem ali nos vídeos mais agora, quando ele começou a aparecer, eu falei algumas vezes sobre o 3 Atlas. Pouca coisa, porque não é preciso falar mais que aquilo.
Mas tem um vídeo lá que eu disse algo que eu recebi como informação, então eu passei. Não saberia se não fosse receber informação. O 3 Yatla é um semeador. Bem lá no começo, nas primeiras semanas, quando começou a se falar sobre o 3 Yatlas. Mas segundo a análise da nossa ciência, era complicado porque o 3 Yatla ele tinha uma cauda inversa. Ao invés de ter a cauda na sua traseira, ele tinha na sua dianteira, como se fosse um farol de um automóvel. Por quê? Porque ele não veio daquele cinturão de Kuiper, ele veio de uma região muito mais distante. Quase próximo do nosso Sol central galáctico. Veio trazer sementes novas, diferentes. E ele semeou em todo o sistema solar, tanto que ele ainda está andando por aí. Agora, em abril, ele vai deixar o nosso sistema solar. Termina a semeadura. E veja que coisa interessante. Ele não passou aqui pertinho da Terra, ele passou entre os planetas. Ele foi fazendo uma espiral entre os planetas. Então ele passou entre Terra e Marte, por exemplo. São planetas vizinhos. Ele passou no meio. Semeou. O que acontece? Os nossos planetas do sistema solar giram ao redor do Sol. Então ele traçou umas listras, como se diz, umas estradas luminosas de sementes e poeira e gases trazidos de fora para mudar a vida aqui no sistema solar. Então, quando nós passamos, agora, por exemplo, essa semana, há 2 semanas, 3 semanas atrás, a Terra começou a receber como se fossem fragmentos do 3 Yatlas, como se caíssem na Terra, como se fossem pedaços minúsculos. O que é isso? Energia semeada. A Terra está atravessando aquele risco que ele fez, que ele traçou. Ele foi deixando como se fosse uma estrada de sementes, a Terra passa agora nessa faixa e vai coletando as sementes. Daquilo que nós falamos lá o ano passado. Nem sei que mês que foi, setembro, outubro, coisa parecida. Ele veio semear. Então nós não precisamos adivinhar as coisas, nós temos sempre alguma orientação lógica. Quando nós entendemos uma coisa, puxamos outra, e quando puxamos outra, vem outra, e depois mais outra, e depois mais outra, e assim as canalizações elas são compreendidas, senão nós não compreenderíamos as canalizações. Então, quando esses cometas que vêm lá do cinturão de Kuiper, eles trazem sementes da origem, da formação do nosso sistema e vão semeando. Por isso, coisas novas vão surgindo, variedades novas de vegetais, de animais, de minerais. Nós temos minerais hoje aqui na Terra que não eram da Terra. Vieram com o tempo, se formaram através dessas sementes. Tudo se cria, mesmo um mineral. Quanto mais nós entendemos esta mecânica, mais impressionante vemos que é a criação. Ah, é Deus que cria? Sim, Deus é a fonte, é a consciência maior, criou as consciências, que somos nós, e nós criamos os mundos, inclusive. Claro que hoje é difícil compreender isso, porque estamos num planeta onde podemos criar só quinquilharias, coisinhas miúdas, porque nós estamos muito limitados, mas uma super alma cria galáxias, universos. Uma alma mais evoluída, mesmo não sendo super alma, consegue criar estrelas, sistemas solares. Um dia nós vamos entender isso, e nós vamos criar. Talvez tenhamos até estrelas e planetas e até galáxias que nós mesmos criamos, não se lembramos, não sabemos, mas nós vamos um dia saber, aquela galáxia tal eu criei quando era uma super alma. Que maravilha! Porque eu não sou apenas essa minúscula parte de consciência, eu sou apenas uma migalha da minha consciência maior, da minha mônada. Hoje eu estou sob o véu do esquecimento, como vocês, mas a hora que nós nos integrarmos a uma versão mais elevada, suficiente para compreender, vamos ver que nós criamos, sim, galáxias e universos.
Vai ser maravilhoso saber que nós temos essas criações que são nossas, particulares da nossa mônada. O que existe além do cinturão de Kuiper? Ele, na verdade, não representa o limite final do sistema solar. Nós falamos aqui as distâncias, né? 30 a 50 unidades astronômicas, mas ele vai muito além. É bem provável que ele vai além, porque a própria ciência já descobriu que, além desta faixa de 50 unidades astronômicas, bem além disso existe uma outra nuvem ainda, chamada uma nuvem de Oort. É o nome que deram. Talvez aquele Oort, né, com 2 O, foi o cientista que descobriu e deu o nome dele. Então, é assim que funciona. Parece que esta nuvem, ela está, veja bem, se o cinturão de Kuiper está entre 30 a 50 unidades astronômicas, esta nuvem está a dezenas de milhares de unidades astronômicas. Então, faça a conta quantos zeros, quantos números, descrever em números a distância. É só colocar ali, por exemplo, 10.000 unidades astronômicas multiplicado por 150 milhões de quilômetros. Então, nós vamos ver o tamanho. Isso ainda é o nosso sistema solar. Nem é além. Quanta coisa nós vamos ficar sabendo. Imagina quando a nossa consciência estiver na quinta dimensão. Ela chegar a 79% da nossa capacidade. Se hoje nós estamos ali 1, talvez 2%. Sempre estivemos em torno do 1. Agora vamos para 2, 3, mas devagarinho. Saltos rápidos, mas limitados pela capacidade de cada um. Imagina quanta coisa nós vamos saber. Aí nós vamos perceber quanto o universo é vasto. Aliás, quanto à nossa galáxia, falei no começo deste vídeo que o Sol é apenas uma das centenas de bilhões de outras estrelas que compõem sistemas solares igual ou maior que o nosso. O nosso é um dos menores. Agora estamos aqui indo a 10.000, 20.000 vezes a distância entre o Sol e a Terra. E ainda é o sistema solar, o nosso Sol. Depois tem ali próximo Sirius, por exemplo, que é um vizinho nosso. Mas daí ele começa, além do limite do nosso Sol, começa o extremo limite do outro Sol. No caso, Sirius, por exemplo. Temos as Pleiades, que estão também não muito distantes. Mas imagina as distâncias. Ah, o Sol é logo ali. Tem até gente que diz que a Terra é um domo e o Sol está aqui a 100, 200 quilômetros de altura. Eu nem vou perder meu tempo discutindo isso, porque então eu teria que jogar no lixo todas as informações que eu tenho nesses quase 20 anos de trabalho ininterrupto de canalizações. Eu não posso desprezar as orientações que me chegam. Seria desprezar a missão. A Terra é apenas um pequeno planeta orbitando uma estrela comum. Um nada. Mas mesmo assim nós vimos aqui em números para ter uma noção do tamanho de tudo isso. E tudo isso faz parte de uma estrutura cósmica extraordinária. Tudo que tem aqui tem fora. Consciência, luz, informação. E tudo isso faz parte de nós, da nossa alma, da nossa super-alma, da nossa mônada, do nosso eu. Do todo. E o todo está na parte e a parte está no todo. Tudo está ligado.
E assim, nós poderíamos continuar horas e horas falando só deste assunto. Um assunto pequeno, quase nada. Mas de vez em quando é bom fazer uma pequena reflexão. Aí nós temos que olhar com compaixão aquelas pessoas que dizem: ah, a Terra é o centro de tudo. Nós somos o centro do universo. Não existe vida fora da Terra. Nós somos os reis da cocada preta porque somos únicos, os maiorais. Bom, daqui uns dias nós vamos começar a ter as notícias dos extraterrestres, que vai começar as revelações, e nós vamos começar a ver pessoas entrando em parafuso, porque destrói toda aquela estrutura fantasiosa e não admitem nada além daquilo que o nariz encosta. Mas, como dissemos, cada um tem as suas escolhas. Temos que respeitar tanto a ciência das pessoas quanto a sua ignorância também. Afinal, faz parte do aprendizado. Todos nós um dia fomos sábios, todos nós um dia fomos ignorantes, porque são experiências. Cada um escolhe o seu personagem em cada encarnação. Muitas pessoas que se fazem de ignorantes nesta encarnação já foram sábios em outras vidas anteriores. As experiências estão lá guardadas. Um dia vão aflorar e vão se manifestar, se revelar. E é isso. Vamos ter que parar por aqui, senão o vídeo fica muito extenso e tem gente que reclama que o vídeo é muito longo. E tem gente que reclama que é muito curto. Então eu não sei o que fazer, mas vamos manter uma média então. E assim eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.